Ele precisa deixar a tela aqui para apresentar. A dúvida é... Da outra vez você ficou fazendo esse alt-tab e deu um problema, né? Então, mas... Não, mas você pode tirar o alt-tab. Aí deixa só aqui e pronto, tá tudo certo. Você ficou no alt-tab, sabe? Pessoal, bom dia. Vamos iniciar, então. Peço até desculpas aí por estar iniciando um pouquinho. Deixa eu tirar minha máscara. Tá melhor. Peço até desculpas aí por estar iniciando um pouquinho atrasada. A gente ainda está com algumas dificuldades para fazer as gravações aqui no Google Meet, para acertar aqui a apresentação, mas agora deu certo. Então, sejam bem-vindos essa manhã de domingo. Vou passar alguns recados. O pessoal da casa, se eu esquecer alguma coisa, por favor, me corrija, tá? Mas a gente tem as reuniões públicas que estão acontecendo aqui na casa, como essa da manhã de domingo. Se eu não me engano, a gente tem as quartas-feiras também, reunião pública. Tem os estudos do ESG já acontecendo. Vai ter uma nova turma do ESG agora para começar. Quem tiver interessado, a lista para os participantes está ali no nosso mural. Então, o primeiro mês vai ser presencial para as pessoas se conhecerem. Depois vai continuar no virtual. Às terças-feiras, a gente tem o tratamento espiritual aqui na casa. Então, para quem já faz o tratamento, para quem já vem aqui, chegar próximo às 8 horas. Mas quem quer passar a primeira vez, chegar por volta das 7 horas, para passar primeiramente pelo atendimento fraterno, tá bom? A gente tem a mocidade também acontecendo, e a evangelização aqui aos domingos. Então, a mocidade às 10h30, na sequência aqui da nossa reunião pública, e a infância acontecendo praticamente no mesmo horário da nossa reunião pública aqui, tá? Então, quem tiver filhos, sobrinhos, por gentileza, né, se for interessante, traga para fazer parte da nossa evangelização. A casa continua, né? É uma campanha contínua do leite na casa de Betinho. Então, quem puder trazer o leite para cá, que a gente faz a entrega lá. Quem achar melhor, faz direto a doação, a entrega direto na casa do Betinho. Eu não sei se foi falado nas últimas reuniões, mas já está eleita, né, a nova diretoria aí da casa. Então, semana passada a gente teve a eleição. Então, a chapa já está eleita. Não temos uma nova diretoria aí para os próximos 2 anos na casa. Estou esquecendo algum recado, pessoal? A campanha de final de ano de arrecadação de produtos de higiene pessoal para a Casa de Oração São Francisco de Assis. Ah, perfeito. É aquela que a gente já está arrecadando, né? Isso, produtos de higiene pessoal. Perfeito. Então, a gente está com essa campanha de fim de ano, então, lá para a Casa Francisco de Assis. Então, quem puder trazer sabonete, pasta de dente, desodorante, papel higiênico, absorvente, o que puder de higienes pessoais aí para os jovens, a gente agradece. Já teve uma turma que trouxe algumas coisas, então a gente já está fazendo, se eu não me engano, toalha também, né? Já receberam doação de toalha, escova de dente, pasta de dente, sabonete, e agora está faltando outros itens. Está faltando outros itens. Deixa eu pegar aqui. Tem os itens dentro da nossa listinha? Tem, não tem? Tem, sim. Deixa eu pegar aqui. Desodorante, absorvente. Os itens de higiene pessoal mesmo, né? Então, enfim, o que você puder trazer, seja repetido ou não, porque tem aqui, vai ser já de bom uso e com certeza vai ajudar bastante aos que precisam. Então, hoje a gente tem a nossa amiga Débora aqui, que vai falar sobre a parábola da candeia, mas antes disso eu vou pedir para que a gente feche os olhos, para que a gente possa iniciar a nossa manhã neste período de oração. Então, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, na nossa casa de oração, na nossa casa que nos ensina tanto sobre a doutrina, onde podemos aprender e evoluir um pouquinho mais. Pedir a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que esteja sempre conosco, que acalme nossos corações, que nos momentos de aflição possamos lembrar de suas atitudes,
e pensar como Jesus faria numa situação dessa, para que possamos tomar sempre a decisão melhor para todos, para com nossos irmãos, para conosco. E mais uma vez agradecer pelo dia de hoje. Afinal de contas, estamos vivos, estamos acordados, estamos aqui hoje para o nosso desenvolvimento, com saúde, próximo dos nossos irmãos, nesse momento de serenidade, de tranquilidade. Que alegria, que bênção estarmos aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus. Amiga, já está projetando aqui e também, ó, ele já está gravando aqui, tá? Então, é só você seguir baixando os seus slides. Tá bom. Obrigada, meu pai. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Boa semana que tiveram? Em paz? Graças a Deus. Estamos aqui, né, para renovar nossa fé para essa semana que está começando, não é verdade? Então, hoje eu trouxe 2 temas. Um é a candeia, a parábola, e o cego seguindo o cego. Então, para quem não conhece a candeia, não está indo, amiga. Não. Ele está em PDF, então você vai ter que baixar. Aqui. Essa era a candeia no tempo de Jesus. Tinha uma outra também, que era com uma argolinha, sabe, para poder segurar. Então, essa era a candeia que Jesus falava. Jesus se usava muito do que ele tinha ao seu redor. Então, era sobre as cidades, sobre a natureza, sobre os objetos, sobre o cotidiano, para poder passar suas lições, né? E através das parábolas também, que é uma maneira mais fácil das pessoas entenderem. Apesar de que, quando eu leio algumas parábolas, eu falo, nossa, aquele povo devia ser muito inteligente, né? Porque tem uma dificuldade, eu, pelo menos, tenho uma dificuldade de entender, né? Lendo a primeira vez o significado de tudo aquilo. Mas é muito profundo o que ele fala sobre a candeia. Então, voltando aqui. Aí, então, ele diz, e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a vir a luz, e ver a luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Está em Lucas. Então, quando ele fala da candeia, as casas eram iluminadas por candeias. Uma candeia, basicamente, era uma pequena vasilha feita de barro com uma espécie de argola em um dos lados e uma formação na outra extremidade, que acomodava um pavio molhado numa porção de óleo de oliva que servia de combustível para que a candeia permanecesse acesa. Então, o que sustentava a candeia? Oxigênio e o combustível. Naquele tempo, eles usavam óleo de oliva. Então, todas as casas, elas eram iluminadas com isso, com essas candeias. As pessoas até sabiam-se quem tinha mais dinheiro e quem não tinha, pela quantidade de candeias que existia dentro de casa. A grande maioria era uma, para iluminar a entrada da casa. E eu fico pensando, gente, como era difícil aquele tempo, né? Não tinha energia elétrica, imagina tomar banho no frio, não devia ser nada fácil. Eu tenho muita certeza que muitos de nós aqui viveu aquela época,
né, de dormir na cama, que nada mais era que uma esteira, era a cama naquele tempo, era uma esteira, sabe, esteira de praia, de palha, era aquilo a cama deles, né? Então, eram essas candeias que iluminavam. Só que Jesus, claro, né, se utilizava disso, e aí então ele dizia que a candeia, quando ela é fechada, né, com o cesto, aqui eu só achei com a vela, abafava, então automaticamente diminuía até extinguir a sua luz. Mesma coisa debaixo da cama. Por quê? Porque acaba o oxigênio, fecha, acaba o oxigênio e aquilo vai se apagando. Mas como ele sempre traz para um lado espiritual, ele fala do quê? Da candeia da nossa alma. E o que é a candeia na nossa alma? É a nossa iluminação espiritual. E a mesma coisa, quando a gente não desenvolve essa iluminação espiritual, tende o quê? A apagar. Então, a iluminação nasce do movimento da alma, em se alinhar com as leis divinas. Então, esse é a iluminação, quando eu me alinho com as leis divinas. E o que é a escuridão da alma? Quem poderia dizer o que é a escuridão da alma? Afastamento das leis divinas, exatamente. Quando eu ainda não estou desperto, quando eu ainda estou muito ligado ao lado material, quando eu estou muito ligado só ao externo, eu me afasto das leis divinas. E aí, eu me afastando das leis divinas, o meu pavio se apaga. Por quê? Porque a lei maior é a lei de amor. E é muito natural, quando a gente só está focado no nosso dia a dia, nos nossos desafios diários, a gente meio que se afasta mesmo, né? Vocês já perceberam isso? Que quando a gente está muito... A gente olha e fala, nossa, não tive tempo nem de fazer uma oração. Nossa, eu esqueci. Nossa, ainda bem que vai ter evangelho no lar, porque, nossa, eu nem consegui me focar e agradecer, né? Conversar com Deus. Não é assim? Só que a gente, se começar a observar, quando a gente entra nessa rotina de fixar só nos nossos desafios diários, só naquilo que nos traz prazer, só aquilo que nos, né, traz alegria, aquela nossa busca incessante pela felicidade, a gente se afasta das leis. Por quê? Porque a gente não vai desenvolvendo o quê? As nossas potencialidades, a gente não vai desenvolvendo as nossas virtudes. Porque iluminação são virtudes. Quando eu uso a minha virtude ao bem do outro, eu estou iluminada. E a maior virtude é o amor. Então, quando eu me afasto das leis divinas, eu automaticamente estou afastada da lei de amor. E aí eu posso perceber que eu fico mais mal-humorada, que eu não tenho muita paciência. Por quê? Porque eu coloco o quê? A minha escuridão na frente, para fora, não a minha luz. Então, olha a importância da gente começar a observar o nosso dia a dia. Conforme eu lido com os meus desafios, conforme eu lido com aquilo que me incomoda, quando eu estou alinhada com as leis divinas, eu uso o quê? As minhas virtudes. E usando as minhas virtudes,